O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, as ilusões da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, celebrando e vivendo esta semana, o terceiro domingo do tempo comum, estamos meditando, ainda lembramos, deixando o convite do domingo, a celebração dominical, a exortação dominical, que precisa ecoar ao longo da semana. O convite era, dentre tantos, deixar a palavra de Deus frutificar em nós. E hoje fala da palavra, fala do reino de Deus, e o reino cresce quando? Quando ouvimos a palavra de Deus. O reino é anunciado, frutifica, gera frutos na potência da palavra de Deus. A palavra que cresce, frutifica. Quando falamos de palavra, falamos de Deus que age. O Filho de Deus que se dá a conhecer, se deixa manifestar. Por isso, é com essa atenção que nós aqui estamos. Você de casa também faz esse processo de aproximação. Todos nós
tomados por esse convite, adentramos na grande exortação que a liturgia de hoje nos faz, nos reserva. Nós, chamados pela palavra de Deus, atraídos por seu convite, aqui estamos. E é importante que estejamos atentos ao convite. A liturgia de hoje nos chama, de modo especial a primeira leitura, nos alerta para a dignidade do sacrifício. Que sacrifício é esse que nos perdoa? Que sacrifício é esse que é capaz de encher a vida nossa inteira de significado? O autor sagrado escreve para um grupo de judeus cristãos. Estavam com saudades do antigo culto, do antigo jeito de caminhar para Deus. E aí o autor então vai dizer assim: aquele culto tinha que se oferecer uma vez todo dia tinha que se oferecer. E não era a pessoa, mas eram animais que eram oferecidos, sem consciência, sem noção de relacionamento com Deus. Por isso, era um sacrifício imperfeito. O sacerdote ia no templo para oferecer um dia, e ainda era um sacrifício que não realizava, não perdoava os pecados completamente, não amenizava o sofrimento completamente. Mas o sacrifício que o Cristo faz, que Jesus faz de si mesmo, este sim, uma vez por todas, os nossos pecados são apagados. Temos a consciência renovada, temos a nossa amizade com Deus restabelecida. Este é o sacrifício perfeito, uma vez por todas. Aí podemos nos questionar, por que oferecermos então? Lembremos, a missa é um sacrifício incruento, não se derrama mais sangue, mas na potência do Espírito Santo é um sacrifício. E aí, continua se oferecendo sacrifício? Sim, nós continuamos oferecendo, mas não é um novo, é na potência do Espírito Santo. Nós assumimos, nós nos reunimos e oferecemos aquele que Jesus ofereceu. Portanto, a missa não é um renovar o sacrifício, porque não se renovar é porque caducou, mas a missa é um presentificar a presença de Jesus em nosso meio. Nele, por ele e com ele, nós oferecemos o único sacrifício que ele fez, que ele é a oferenda verdadeira. Ele, cheio de consciência, cheio de doação, cheio de boa vontade, para reatar a nossa amizade com Deus, assim se colocou. Portanto, nele nós temos o verdadeiro sacrifício. Perdoa os nossos pecados. A leitura terminava dizendo: o pecado é perdoado, a consciência é renovada e o nosso caminhar é repleto de esperança. Portanto, a missa é esse sacrifício que na potência do Espírito Santo se renova a cada vez que aqui nos reunimos, para encher a nossa vida de perdão, nossa vida de esperança, nossa vida de uma redireção na vida. Portanto, alentados por essa palavra, nos deixemos iluminar cada vez mais, lembrando da dignidade, da grandeza desse momento em que aqui estamos, tornando presente o sacrifício de Cristo. Que o Senhor nos ajude e que nós, com essa consciência, caminhemos fazendo de nós terreno fértil para a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor